Eu, Márcia Fernandes, hoje tenho uma pergunta rápida para você. Você já ouviu uma pessoa que fale errado? Você já ouviu uma pessoa que conjuga o verbo errado? Então é isso hoje que a gente vai tratar, a fala. Desde pequena eu sempre ouvi dizer que o deficiente auditivo ele só não fala porque ele não ouve. Até então, essa pesquisa para mim não fazia a menor diferença. Isso porque eu falava, eu ouvia, eu não conhecia alguma pessoa que não falasse ou que não ouvisse. Passado um tempo, quando eu comecei a contar histórias, eu comecei a me perceber. Aliás, durante todo esse processo de contar história para chegar onde eu cheguei, eu fui o objeto mais forte de estudo que eu tive na minha vida. Então, quando eu comecei a contar a história, você fica animado, né? Você toma postura, então você começa a falar. E as pessoas reclamavam. A voz é fina, eu falava muito rápido, eu trocava, o plural não saía direito, porque era tanta euforia que eu não conseguia o quê? Pensar no que eu falava. Ou seja, apesar de ter todo o texto decorado, eu não pensava sobre o que eu iria falar. Então as coisas saíam atribuladas, tropeçadas, uma coisa por cima da outra, como se estivesse descendo ribanceira abaixo. Era uma confusão só. Mas eu achava que estava perfeita ali naquela frente ali, porque tinha gente que ria e provavelmente devia estar rindo era de mim mesmo, não era da brincadeira da história. Mas quando eu comecei a tomar consciência, a fala da pesquisa de que o deficiente auditivo não falava porque ele não ouvia, apesar de ter todo o seu aparelho fonador em pleno estado para um bom uso, eu comecei a trazer essa pesquisa para mim e a perguntar: quem fala? Fala por quê? Já que ouve. Fala baseado em quem? A quem essa pessoa ouviu para falar desta forma, para ter esta tonalidade, para ter este erro de concordância, para ter este erro na colocação do plural, das frases, da palavra, para comer palavras. Eu comecei a pesquisar sobre isso e cheguei à básica raiz da questão, que é: quando criança, nós ouvimos os nossos pais, o que eles falam, como eles se expressam, o timbre de voz deles, tudo isso fica internalizado na gente. E é muito comum uma pessoa falar comendo sílaba, até por mais intelectualizada que ela seja, falar comendo sílaba porque fala muito rápido, ou troca o N pelo D, ou seja, ao invés de falando, gerando, ouvindo, a pessoa fala falando, ouvindo, gerando. E isso virou tão normativo na nossa sociedade que as crianças crescem e os adultos não prestam mais atenção em como estão se expressando, em como estão falando. Ou seja, isso se torna inconsciente. A fala, ela acaba sendo inconsciente. Então, quando você cresce, se você está aberto para ouvir a reclamação do outro, a ouvir a crítica do outro, ouvir o julgamento do outro sem se culpar, sem se vitimizar, você vai fazer o quê? Você vai procurar a voz de um especialista, que aí será o sujeito que vai dizer para você: não, você fala corretamente, ou vai dizer para você: realmente você está com problemas aqui e ali, ouça-se. E aí vai fazer uns testes com você, você vai se ouvir e você vai perceber aonde você erra. Sendo assim, você se coloca em tratamento, digamos assim, ou um treinamento para se expressar de forma mais clara, de forma cadenciada
e com uma fala mais colorida, que aliás são os 3 pontos que a gente vai tratar aqui hoje: clareza, o colorido e a cadência. Mas perceba que quando nós falamos igual aos nossos pais, é porque nós estamos fazendo de tudo para pertencer àquele grupo. E nós fazemos de tudo, não é só na fala, é num âmbito geral. Até rejeitar pessoas nós rejeitamos, porque os nossos pais dizem: quem se mistura com porco, farelo come. Ou seja, a gente não vai saber se a pessoa tem uma integridade ou não. A gente rejeita, porque como eles não gostam e nós queremos estar de bem com eles, com os pais, com os cuidadores, nós rejeitamos o outro. E isso é fato. Mas vamos voltar para a nossa fala. Clareza. Como ter clareza na fala? Só fazendo um curso? Não. Se ouvindo. Se ouça. Ponha um exercício fantástico, é colocar a mão aqui na fala, na boca, tá? Levar ela, fazer uma conchinha aqui, a voz bate aqui e entra no seu ouvido. Ou seja, você se ouve falando e começa a identificar a forma como fala, a altura da voz, o timbre, se tem colorido ou não. Percebeu? Se tem colorido ou não. Você dá uma afinada, traz a voz para o peito, traz a voz para a garganta, traz a voz para a cabeça. E você brinca de qualquer forma. Porque se você não tem clareza, você fala errado, você conjuga o verbo errado, porque fala na euforia, fala correndo. E aí tropeça nas palavras. E quando isso acontece, gente, é muito fácil você falar com os cacófatos, que aliás até há pouco tempo para mim era cacófagos, com G no final. Eu achava aquilo que era correto, porque quando eu comecei a ler, a procurar e a pesquisar, eu vi que era cacófatos. Ou seja, mesmo depois de adulta, eu ainda entendia que era cacófagos. Mas quando você entende que você precisa buscar para entender o que você está falando, você começa a desenvolver a sua fala de forma correta. O que são os cacófatos? São frases ou palavras que unidas, elas formam uma outra palavra com um sentido totalmente diferente. Imagina que você vai contar uma história de uma menina que tem uma gratidão muito grande por uma senhora. E aí você diz: e aquela menina fazia de tudo pela dona. Ou imagina que você é um advogado e você está na frente de um juiz defendendo um sujeito que é um confiscador de gados, e o juiz, durante a audiência, ele pergunta: o que faz o réu? E você, enquanto advogado, diz: ele confisca gado. Gente, olha que coisa esquisita. Ou seja, tá cagado, não tem jeito. Ou a boca dela, eu vi ela, tem o que tem de viela por aí, que ninguém caminha nela, é um problema sério. Ou seja, então, precisa falar com pausa e clareza para que o seu ouvinte entenda perfeitamente e não cause transtornos na comunicação. Mas se você vai contar uma história, além de você ter uma fala clara, você precisa ter um colorido. Você precisa brincar com a voz, você precisa jogar ela lá em cima, fazer uma voz para um outro personagem, fazer uma voz um pouco mais grossa para um outro personagem, falar de forma mais brincalhona. Por quê? Porque o seu público vai se divertir. E como nós temos
uma atenção baseada de 20 em 20 minutos, ou seja, 20 em 20 minutos você tem atenção. Passado isso, a sua atenção dá uma caída. Daqui a pouco você volta. Você precisa brincar com a fala, senão a atenção vai embora e ele pode dormir. A criança tem uma atenção um pouco menor, mas você pode fazer uma pesquisa ou mais adiante eu gravo um outro vídeo para você. Então, o colorido, você precisa pegar um texto com algumas falas, com alguns personagens, ir mudando de voz, ir percebendo aonde está as situações distintas dentro do texto, qual que você pode falar mais alegre, mais triste, mais surumbática. Ou seja, você vai assim brincando com a sua voz. E a última dica que a gente tem para hoje é justamente a cadência. Quando você vai dar uma palestra, você vai falar para um grupo, mesmo que não seja uma palestra, você é um médico, você é um nutricionista, você precisa ter uma cadência. Uma cadência com colorido, e com colorido não tão exagerado, porque não é uma brincadeira, você pode inclusive transformar o seu texto em algo sem importância, e a importância está em você tornar aquilo algo precioso para você, que você importa para dentro de si, ou seja, você dá importância para aquilo. Quando você fala numa palestra de algo, de uma empresa, para um grupo de professores ou para um grupo de adultos, que não é algo que possa se brincar, você vai dar um colorido sem exagero para manter a pessoa te ouvindo, mas sem tornar aquilo uma brincadeira, sem importância ou com uma importância menor. Entenderam? Ok. Então são essas 3 formas de falar quando você for contar histórias ou falar numa palestra que eu gostaria de trazer para você. Clareza, colorido e cadência. Ou seja, se você está implicado com a sua voz, se as pessoas, quando você está se comunicando, as pessoas ainda ficam dizendo: hã? Como é que é? Fala mais alto. Ih, não entendi nada. E fez uma confusão aí com as palavras que eu não percebi nada. Não critique as pessoas, não se coloque no lugar de vítima, não se ache o máximo e dê as costas para aquela pessoa dizendo que aquela pessoa está surda. Não faça isso. Se você é uma pessoa que usa a sua voz para o trabalho, procure um profissional, procure ouvir um profissional, uma posição de um profissional sobre a sua fala. E aí sim você pode continuar com um treinamento para uma fala melhor ou entender que realmente o seu público naquele exato dia estava surdo, ou você naquele exato dia estava falando de forma eufórica, sem prestar muito atenção no que você falava. Porque, aliás, a fala, ela diz muito do sujeito. Quando você se percebe enquanto sujeito, você dá atenção maior a tudo que você faz na sua vida, inclusive a sua fala. Eu fico por aqui, torço para que você curta a minha página, convide outras pessoas, compartilhe esse texto, curta o canal no YouTube, clique no sininho, ok? Diga pra gente, assim como outras pessoas vêm dizendo, diga qual foi a sua experiência, vamos compartilhar, aumentar a gratidão no mundo. Quer que eu fale sobre alguma coisa? Eu falo sobre alguma coisa, só me diz um tema. Fala: Márcia, eu estou passando por esse problema com o meu público, você já viveu algo parecido? Pode ser que eu tenha vivido, pode ser que eu não tenha vivido, pode ser que eu tenha assistido. Eu já tive vários alunos com várias questões a serem trabalhadas e que eu pude ajudar, foram mais de 7.000 pessoas. Ou seja, com certeza eu vou poder ajudar você de alguma forma. Então deixe aqui nos comentários
com certeza você vai ficar muito mais feliz. Vamos interromper nosso vídeo por aqui. Muita gratidão por você ter ficado até aqui agora e namastê!